Lisa Frankenstein é uma comédia de terror que, em sua essência, tenta capturar a nostalgia dos anos 80 enquanto faz uma homenagem a grandes clássicos do cinema. Com Diablo Cody, conhecida por seu trabalho em Juno e Garota Infernal, no roteiro, e Zelda Williams, filha do lendário Robin Williams, na direção, o filme tinha tudo para ter todos os ingredientes para ser um sucesso cult. Zelda merda? No entanto, ao tentar costurar tantos elementos e referências em uma única narrativa, o resultado final é uma coxa de retalhos que não consegue alcançar todo o seu potencial. Só para situar você que está assistindo, a trama se passa em 1989 e gira em torno de uma personagem chamada Lisa, que é interpretada pela Katherine Newton, uma adolescente solitária que ainda sofre com o assassinato brutal de sua mãe 2 anos antes. Com um pai emocionalmente ausente, o Dale, que é interpretado pelo Joey Crest, e uma madrasta narcisista, a Janet, a Lisa encontra então um refúgio no cemitério local de Bachelor's Grove, onde ela passa grande parte do seu tempo, uma adolescente emo, como qualquer outra. Em casa, ela também precisa lidar com a meia-irmã Taffy, que é interpretada pela Lisa Soberano, uma garota popular e extrovertida que parece ter a vida perfeita. É nesse cenário sombrio que a história de Lisa Frankenstein se desenrola, mas, infelizmente, como a gente disse no começo do vídeo, o filme parece não saber exatamente o que ele quer ser. O enredo principal é desencadeado por um acidente bizarro que resulta na reanimação da criatura, que é interpretada aqui no filme pelo Cole Sprouse, um dos gêmeos lá do Zack Cody. Ele é um cadáver da era vitoriana. A partir desse ponto, o filme tenta então equilibrar essa história de amor adolescente com elementos de terror e sátira social, mas acaba se perdendo em meio a tantas tentativas de fazer uma coisa original. A direção da Zelda Williams, embora visualmente competente, muitas vezes parece forçada, como se estivesse tentando desesperadamente capturar o estilo do Tim Burton, por exemplo, mas sem a mesma profundidade ou impacto emocional. A personagem de Lisa, que deveria ser o centro emocional do filme, é escrita de uma forma muito superficial. Apesar da Diablo Cody ter a intenção de criar uma personalidade complexa nessa protagonista, ela acaba sendo uma figura um tanto quanto estereotipada, sem muita substância. O seu passado trágico, que inclui o assassinato não resolvido da sua mãe, é tratado como um mero pano de fundo, e isso faz com que tudo isso não seja tratado de uma forma adequada, não é adequadamente explorado ou resolvido ao longo da narrativa. Em vez de aprofundar a psique da Lisa e suas motivações, o roteiro se concentra mais nas cenas cômicas e referências culturais que, embora sejam divertidas em alguns momentos, elas, na maioria das vezes, não conseguem sustentar o filme. A Katherine Newton, que interpreta a Lisa, faz o que pode com o material que é dado para ela, mas ela é limitada por uma personagem que nunca realmente evolui, e isso é um problema para uma personagem principal, principalmente. Lisa é uma adolescente reclusa que encontra conforto em um cadáver, mas o filme falha em explorar essas implicações psicológicas dessa relação. A química entre Newton e o Cole Sprouse, que interpreta a criatura aqui, é bastante fraca, e as suas interações, que deveriam ser o coração do filme, acabam sendo desinteressantes e pouco convincentes. O Cole Sprouse, por sua vez, ele tem um problema muito grande aqui nesse filme. E não é exatamente ele o problema. É que ele tem o desafio de interpretar um personagem que mal consegue falar e cuja expressão facial é limitada demais pela maquiagem pesada. Embora ele consiga transmitir um certo charme no papel, a performance é prejudicada pela falta de desenvolvimento da criatura como personagem. O filme tenta estabelecer uma conexão emocional entre Lisa e a criatura, mas nunca realmente consegue, deixando a relação entre os dois bastante rasa e sem impacto. Um dos maiores problemas de Lisa Frankenstein, para ser sincero, é a sua tentativa de misturar gêneros sem encontrar um tom consistente. Para você conseguir fazer isso, você precisa saber exatamente o que você está fazendo. O filme quer ser uma comédia negra, quer ser um romance adolescente, quer ser um terror gótico, tudo ao mesmo tempo, mas falha em entregar qualquer um desses gêneros de uma forma satisfatória. As cenas de humor, muitas vezes, acabam no vazio, e os elementos de terror nunca são realmente assustadores. Então a tentativa de criar uma sátira social também é mal executada, com personagens secundários que são limite, caricaturas sem profundidade nenhuma. A Carla Gugino, por exemplo, que faz a madrasta, ela faz o que pode com a personagem, com a Janet, mas acaba presa em um papel
unidimensional que não acrescenta nada para a história. Visualmente, o filme se esforça para capturar a estética dos anos 80 com uma direção de arte que claramente se inspira, de novo, em Tim Burton, principalmente em Edward Mãos de Tesoura ou Os Fantasmas Se Divertem, né, o Beetlejuice. Só que o problema é que essa inspiração se torna uma muleta e o filme acaba parecendo mais uma imitação barata do que uma homenagem sincera. Vai falando, vai falando. A fotografia é estilizada, mas muitas vezes parece exagerada, como se estivesse tentando mascarar as falhas do roteiro com visuais bastante chamativos. E em alguns momentos até consegue. A Diablo Code, conhecida por seus diálogos espirituosos e personagens excêntricos, entrega um roteiro que tenta, e sempre fica parecendo que tenta ser muito inteligente, mas acaba sendo, no máximo, pretensioso. As referências culturais que deveriam dar profundidade para essa personagem, para Lisa, são forçadas e desconectadas da realidade dessa personagem. E em vez de construir uma protagonista rica e complexa, o roteiro da Diablo Code acaba criando uma personagem que é difícil da gente conseguir se relacionar com ela e parece muito mais uma paródia do que uma representação genuína de uma adolescente em crise nos anos 80. Só pra encerrar, uma coisa que a gente precisa comentar aqui também é sobre a trilha sonora do filme, que é um elemento que também tenta reforçar a nostalgia dos anos 80, com músicas que remetem à época e que em alguns momentos conseguem até criar uma atmosfera envolvente. Só que, como um lado negativo, assim como outros aspectos do filme, a trilha sonora também parece muitas vezes uma tentativa desesperada da Zelda Williams de capturar a estética de um período sem realmente entender o que fez aqueles anos serem tão especiais, né? Que todo mundo hoje em dia, né, quer imitar os anos 80, tá voltando, né, os anos 80 core aí. O clímax do filme, que deveria ser uma combinação de tensões e conflitos desenvolvidos ao longo da trama, acaba sendo anticlimático e previsível. As revelações finais, que envolvem a verdadeira natureza da criatura ou o destino da Lisa, são tratadas mais uma vez de forma superficial, sem impacto emocional que o filme deveria estar construindo, né? Ele queria estar construindo esse impacto, mas quando chega na hora, não consegue. Esse desfecho, que deveria amarrar as pontas soltas da narrativa, deixa muitas questões sem resposta e faz com que o filme termine de uma forma absolutamente insatisfatória. A direção da Zelda Williams, embora promissora em alguns momentos, precisa de mais refinamento para conseguir encontrar o equilíbrio entre estilo e substância. Em resumo, Lisa Frankenstein é um filme que tinha potencial para ser uma comédia de terror cult, mas que infelizmente acaba se perdendo em suas próprias pretensões. A mistura de gêneros, que poderia ter sido um ponto forte para esse filme, acaba sendo, na verdade, o seu grande calcanhar de Aquiles, porque nunca consegue encontrar o seu tom e também não consegue entregar uma narrativa coesa. Embora alguns elementos individuais, né, quando você vê separadamente, como a direção de arte, trilha sonora, sejam de fato interessantes e não tem como negar isso, o filme, como um todo, é uma experiência frustrante que não consegue alcançar as expectativas que cria. Para aqueles que esperavam uma nova joia cult de Diablo Code, que ganhou o Oscar com Juno, né? E também uma boa obra da Zelda Williams, Lisa Frankenstein é uma decepção, um experimento que, assim como a criatura que dá o título ao filme, deveria ter permanecido na prancheta de ideias inacabadas. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, deixe seu like, comente, compartilhe, ajude a gente aqui no 5 Tons a chegar a mais pessoas. Um grande abraço e a gente se vê.